Bom dia, igreja. Graça e paz. Vou chamar Tiago e Kézia aqui, por gentileza. Tiago e Kézia Hashimoto. Eu falo que é o sobrinho do pastor Luiz, todo mundo acredita. Mas não é, todo mundo é parente, né? Japonês sabe como é que é. São da igreja Holiness de Pompeia, nossos amigos de infância. É um prazer recebê-los. Ontem eles estiveram ministrando lá para Jundiaí também. Foi muito bom, muito poderoso. E eles vão falar, né? Testemunhar mais sobre eles. Mas basicamente são fotógrafos, trabalham com isso. São formados em teologia também, bacharel. Estão vivendo um chamado, realmente uma missão de Deus e o propósito. E vocês vão entender melhor quando eles falarem. E é isso. Deus abençoe. Obrigado. Som. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com cada um dos irmãos. Nós somos lá da igreja Holiness de Pompeia, né? Para chegar até aqui eu errei 4 vezes. Meu Deus, fiquei desesperado. Eu falava para Kézia, eu não posso errar. Se eu errar, a gente está correndo risco. Não tem, né? Não conhece São Paulo direito. Mas chegamos e estou muito contente. Meu coração é muito grato por estar aqui, conhecendo cada um de vocês. Nós tivemos um contato no início da nossa história, né? Acho que muitos de vocês conhecem, nos acompanharam através da internet. A nossa história de adoção, os nossos filhos. E eu fico grato que muitos de vocês fizeram parte dessa nossa história. Falando um pouquinho mais de mim, meu nome é Tiago, tenho 37 anos e trabalho com fotografia, né? Como o pastor Marcelo falou. Essa é minha esposa. Bom dia. Eu sou a Kézia, esposa do Tiago, é claro, né? Ele é casado comigo. E atualmente eu sou mãe e esposa. E tá ótimo, né? É a missão que Deus me deu no momento e eu pretendo, me esforço para cumpri-la com excelência, da melhor maneira possível. Primeiramente, gostaríamos de contar um pouquinho sobre nós, quem nós somos, um pouquinho da nossa história. O PowerPoint já está aí. Artigo 19. Isso. Ok. Bom, iniciando. Eu e Kézia, nós somos casados há 8 anos já. E no início do nosso casamento, nós pensávamos, vamos ficar aí 1 ano e meio, 2 anos, curtindo o nosso casamento, curtindo aí a lua de mel de recém-casados. Mas deu 10 meses, nós sentimos a nossa casa vazia, né? E aí os planos mudaram, né? Eu sou filha única e os meus pais, eles eram missionários. Então a casa estava sempre cheia, né? Sempre recebendo pessoas, conhecendo pessoas. E o Tiago tem uma família grande, então a casa era cheia também. E só nós dois começou a ficar aquela sensação de, tá ficando estranho, né? A gente precisa encher logo, precisa ter movimento, ter um pouco mais de barulho. E os planos mudaram com 10 meses. Nós fomos ao chá de bebê de um casal de amigos. E ali o Tiago disse, acho que está na hora, né? De nós termos filhos. E aí ele falou, então vamos começar as tentativas. E na hora ali já pegou minha bolsa, tirou o anticoncepcional e jogou tudo no meio do mato. Foi bem isso mesmo. Alguém achou, alguma vaquinha encontrou. E ali foi o momento em que nós iniciamos essa jornada aí, na tentativa de nos tornarmos pais, mas na verdade sem compreender ainda aquilo que Deus tinha guardado para nós. E aí nós estávamos tentando, né, engravidar, ter nossos filhos, e vai passando tempo, passa 1, 2, 5,
Chegou a 1 ano e vimos que não estávamos conseguindo. E aí acendeu o alerta, né? Algum problema está acontecendo. E aí nós fomos buscar, né, saber o que estava acontecendo, porque nós estávamos tendo dificuldade de engravidar. E aí foi quando nós recebemos o diagnóstico de Esterilidade, que é diferente da infertilidade, né? As mulheres aí devem compreender um pouco melhor. Infertilidade é você ter uma dificuldade em gerar. Já a esterilidade, como a médica foi bem enfática, vocês nunca vão ter filhos. Mas ela estava errada. E aí surgiu o tempo de luto, né? Por não poder gerar. Isso trouxe uma dor, isso traz uma dor no nosso coração. Porque a nossa expectativa era conseguir engravidar, conseguir ter o nosso filho, família crescer. E inicialmente não foi assim. Então aquilo trouxe um aperto no nosso coração, trouxe uma dor. E isso foi um momento de luto que nós passamos. E o luto, ele precisa ser vivenciado, né? A gente precisa passar todas as fases, não podemos pular as etapas. E aí surgiu aquela ideia assim, tem a adoção, tipo assim, o plano B. Mas hoje não, hoje a gente compreende que a adoção é o plano A, que a adoção é um milagre do Senhor. Foi Ele quem trouxe a vida àquela criança e foi Ele quem fez com que ela nos encontrasse, nós a encontrássemos. Então hoje nós entendemos que a adoção é o plano A, a adoção é um modo de ter filhos também. E aí então veio a decisão. Então biologicamente nós não podemos gerar, mas nós podemos gerar através da adoção. E a questão da adoção nunca foi um problema para nós, né? Desde a nossa infância, adolescência, nós tínhamos contato com a questão da adoção. Eu cresci rodeada por pessoas com histórias de adoção. Tive amigos na infância, na escola, no trabalho, na faculdade. E eu acho engraçado isso olhando, né, hoje, porque essas pessoas sempre me cercaram. E eu achava comum, ao mesmo tempo que eu achava incrível o fato deles se tornarem pessoas tão especiais, tão preciosas. Todos eles foram pessoas preciosas e eu tinha esse desejo no meu coração. Aos 18 anos eu descobri a possibilidade de adotar sendo solteira. Afinal eu já era maior de idade, eu me achava assim. E eu disse para os meus pais, vou adotar, com 18 anos. E aí eles falaram, não, você não tem estrutura nenhuma para isso. Você não tem condição financeira, você não tem condição emocional, não é uma companhia. Filho não é um brinquedo, filho é algo que é para sempre. E aí eles me barraram, então eu decidi apadrinhar uma criança. Apadrinhei por mais de 1 ano e o Tiago também apadrinhou uma criança. Então nós ainda estávamos distantes, não nos conhecíamos e já estávamos exercendo de algum modo a parentalidade. E aí então nós decidimos, vamos ser pais via adoção. Mas o tempo de cada um estava diferente. A Kézia estava pronta para ser mãe. Mas eu não. Eu ainda tinha algumas coisas a serem trabalhadas no meu coração. Como homem, eu gostaria de estar com uma vida financeira mais estabilizada, com uma casa, né? Então eu pensava muito sobre isso, o que fez com que o nosso processo atrasasse um pouco. E isso eu quero trazer uma palavra para os jovens aqui presentes, né? Quando vocês constituírem suas famílias, quando vocês se casarem, é muito importante que todas as decisões da vida de vocês estejam alinhados com o seu cônjuge, né? Quando um não está alinhado com o outro, a gente não pode seguir em frente com aquela ideia, né? A gente precisa estar conversando, construindo, para que nós possamos juntos, a partir do momento que estarmos juntos na mesma linha de visão, aí sim, aí é o momento de tomarmos a decisão e irmos para frente. E foram mais de 4 anos nesse silêncio, a partir do diagnóstico, né? Então, um negativo atrás do outro,
uma frustração atrás da outra, lágrimas, tristeza. E ele não falava nada, e eu, ao mesmo tempo, como esposa, não queria falar, essa é minha decisão. Então eu decidi, Deus, eu vou me calar, eu vou me silenciar. E eu vou deixar para ver o que o Senhor vai fazer. Ao mesmo tempo em que a gente cria que Deus tinha o poder de realizar um milagre, de fazer algo sobrenatural e nos fazer gerar, né, biologicamente, eu sabia que Deus podia também transformar o coração dele, ou então transformar o meu coração e dizer, não, você vai ser mãe de outras formas, né? Você não vai ser mãe tendo filhos, mas você vai ter filhos espirituais. E eu esperei, mas eu esperei com uma certa impaciência. E durante esse tempo eu pesquisava muito sobre adoção, documentários, filmes, pregações. E todas as vezes que eu ia limpar a casa, eu colocava alguma coisa de adoção para ouvir, num volume alto. E aonde ele estava, ele ficava ouvindo também. E eu falava, Deus, isso vai chegar nos ouvidos dele de alguma forma. E que bom que também chegou ao coração dele. Então, depois de 4 anos e meio, caminhando com amigos em um shopping, o Tiago carregando a bebezinha deles, recém-nascida, e ele falou, acho que está na hora da gente encomendar um amiguinho para Maitê. Eu falei, como assim? Ele falou, acho que está na hora da gente partir para a adoção. Mas mesmo assim, chega eu e enrolo mais um pouco. A dureza do coração, né, do homem. Testando o coração da Kézia, coração apertado dela. Naquele momento, passeando com o bebê no carrinho, reacendeu aquela chama. Não, preciso ser pai, né? Eu preciso ter o meu filho. Mas, e aí o tempo passou e deu aquela esfriada de novo, até que um momento, né? A Kézia estava assistindo uma pregação e ela falou, assiste depois, né? Mandei pelo WhatsApp, porque eu não tinha coragem nem de chegar lá e falar, assiste aqui comigo. Mandei o link e saí de casa. Falei, se você puder, assiste tudo, depois a gente conversa. E aí eu comecei a assistir o vídeo. E aquele vídeo foi decisivo, né? Aquele vídeo fez com que eu realmente, naquele momento, entendi que eu deveria tomar uma decisão. E aí quando a Kézia retornou, né, chegou em casa, nós conversamos, eu falei, é a hora. O que nós precisamos fazer? E aí ela toda pronta, ela sabia de tudo já, né? Ela falou, o primeiro passo é ir ao fórum, né? Eu falei, então, era domingo, né, essa conversa. Eu falei, então amanhã, segunda-feira, nós vamos cedinho para o fórum. E o fórum fica a 2 quadras de casa, então a gente foi andando. Eu gosto muito de lembrar que nós separamos a nossa melhor roupa, né? Nós separamos a melhor camisa, calça, nós dois indo de mão dada para o fórum com aquele coração nervoso, né? Porque não esperava, porque quando a gente pensa em ir ao fórum, é uma coisa tão assim, para a gente não tinha costume, né? E a gente todo receoso, como vai ser, como vamos nos receber. E aí iniciou o processo. E nós, mesmo eu buscando tanto, ainda havia muita desinformação, né, nas nossas vidas. Então a gente subiu as escadas do fórum e falamos para o segurança, a gente quer saber sobre adoção. Aí ele, o quê? Sobre adoção. Ah, sobre adoção é ali. Eu falei, vixe. E aí na hora todo mundo olhou, né? E aí hoje a gente entende que é algo tão normal para nós que chega a ser engraçado, como nós falamos. E aí iniciamos o processo. E a questão da adoção tem uma parte que você precisa definir, né? O perfil de criança que você quer. Se você quer uma criança só, se você quer um grupo de irmãos. E chegou esse momento de fazer essa escolha. E aí, no final, nós optamos por 3 crianças. E como foi isso? Bom, eu e Kézia, inicialmente, nós trabalhando em fotografia, nós tínhamos acesso a aniversário infantil, né? E aí, quando eu chegava na festa de aniversário infantil, eu via aquelas crianças, e eu começava a perguntar, quantos anos você tem? Ah, tio, eu tenho 3. Ah, tio, eu tenho 4, tenho 5. A Kézia ficava brava comigo. Vamos chamar a polícia para você. E aí eu falei, não. E aí eu olhava assim, gata, ó, uma criança de até 5 anos, eu acho que a gente dá conta, hein, de cuidar.
E a gente foi conversando. E inicialmente a gente definiu uma criança até 5 anos. De qualquer sexo, menino ou menina, de qualquer lugar do Brasil, né? E tá, a gente definiu esse perfil. E um certo dia, a Késia estava muito com vontade de assistir um filme, chamava De Repente Uma Família. E ela queria assistir, e eu falei, vou tentar achar esse filme. Aí eu consegui achar, e a gente foi assistir. E esse filme conta uma história de um casal e sobre a adoção, né? Em relação a 3 crianças, um adolescente e 2 crianças mais novas. E aí tem toda a história deles, e no final do filme, eu virei para a Késia e falei, gata, você não vai ficar brava comigo? Fala, o que foi? Já que a nossa família vai crescer, então vamos crescer de uma vez já? Já vamos ser uma família completa? Vamos adotar 3, igual no filme? Peraí, completa ainda não, que ainda temos lugar para mais. É verdade. E aí ela olhou para mim, mas você vai ajudar, né, a cuidar mesmo? Sim, nós estamos juntos, vamos, a gente consegue. E foi de uma forma tremenda, assim como aconteceu. E ali nós decidimos, nós vamos ter 3 filhos. E aí, continuando o processo de adoção. O nosso perfil, então, ele era considerado uma adoção tardia, né? Porque era grupo de até 3 irmãos, de 0 a 8 anos, sexo e raça indefinidos e em todo o Brasil. Então, a gente sabia que ia ser rápido, porque a adoção tardia, ela é pouco procurada, né? Digamos assim, existem mais preconceitos. E aí pensamos assim, daqui 1 ano, quem sabe, a gente recebe ligação, né? Mas foi muito mais rápido do que a gente esperava. Em 2 semanas. 2 semanas que o nosso nome caiu lá no Sistema Nacional, né, da Adoção, em 2 semanas nos ligaram. Nos ligaram para falar que haviam 3 meninos, né, em busca de uma família. E eles eram lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quando nós começamos a aproximação com esses 3, a primeira ligação, a gente ainda nem tinha visto o rostinho, nada. Primeira ligação primeira vez que falamos com eles, eles já disseram, oi pai, oi mãe. E aquilo deixou a gente em choque, como assim, né? Mas a gente já se sentia pai mesmo, pai e mãe, já havia a responsabilidade nos nossos corações. E aí nós recebemos o primeiro ultrassom. Esse é o primeiro ultrassom. Esse foi o nosso primeiro ultrassom. Quando eu olhei a foto, eu mandei uma mensagem para a Késia. Gata, eles têm os olhos do pai. Os olhinhos puxadinhos. No dia do nosso casamento, uma coisa que todo mundo fala. Meu pai foi dar uma bênção e ele disse que Deus os abençoe e vocês nos deem muitos japonesinhos. Estão aí, os nossos japonesinhos. E aí, depois desse ultrassom, vivemos muitas coisas, muitos momentos com Deus. Aquela música que a Rebeca cantou, Caminho no Deserto, foi a primeira música que os meninos cantaram para nós por telefone. Então, ela é uma música marcante na nossa história. E agora vocês vão ver um videozinho com o momento do nosso parto. Esses são os nossos filhos, o Antônio, o Ivo e o Marcelo. O Antônio chegou com 8 anos, o Ivo com 6 e o Marcelo com 4. E essa história começou há 2 anos e meio. Há 2 anos e meio nós somos uma família de 5 e é ali que Deus começou a mudar toda a rota das nossas vidas. Tudo que a gente achava que a gente seria, faria, Deus mostrou de uma outra maneira. E nós temos um vídeo para apresentar para vocês que fizemos com a realidade da adoção no Brasil. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta.
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Mas ainda assim, segundo a Unicef, aproximadamente 153 milhões de crianças em todo o mundo sejam órfãs. E nós ocupamos a 9ª posição entre as nações em desenvolvimento com maior número de órfãos no mundo. E durante a pandemia, 168.500 crianças e adolescentes perderam pai ou mãe. Enquanto você me ouve, mais de 30.000 crianças e adolescentes estão vivendo em abrigos espalhados pelo Brasil. Aproximadamente 5.000 estão disponíveis para adoção, desejosos por serem chamados de filhos. Quantas pessoas você imagina que estejam na fila da adoção? 36.000. E por que essa conta não fecha? 66% desses futuros pais não aceitam crianças com irmãos, mas 66% das crianças possuem irmãos. 90% dos pretendentes à adoção só aceitam crianças até 5 anos. Porém, 62% delas têm entre 6 e 18 anos. A nossa sociedade os torna invisíveis por medo e preconceito. Dizem não estar prontos para adotar filhos, mas se esquecem que esses filhos nunca estiveram prontos para se tornarem órfãos. Não ter família dói. E é isso que as crianças e adolescentes dizem enquanto esperam, sozinhos. Mas eles merecem ser cuidados, serem livres. Eles receberam filiação quando o próprio Deus se chamou Pai dos Órfãos. O IBGE aponta que anualmente são abertas 14.000 igrejas evangélicas no país. Se cada uma dessas acolher e apoiar ao menos uma família, os nossos abrigos se esvaziarão e o reino do céu se encherá desses pequeninos. Sabemos que adotar não é para todos, mas todos nós podemos nos envolver com a adoção. É possível amar e servir uns aos outros ao acolher e encorajar. Como seguidores de Jesus, devemos preencher um vazio deixado por uma cultura de abandono e descarte. Porque o Pai os vê, eu também os vejo, para que neles seja manifesta a glória de Deus. Um pouquinho da realidade do nosso Brasil em questão à orfandade, né? No Brasil atualmente, né, a média anual é que mais ou menos 30.000 crianças estejam em casas de acolhimento, né, que perderam de alguma forma a guarda dos pais e elas foram retiradas e estão ali numa casa de acolhimento. Dentre essas 30.000 crianças, aproximadamente 5.000 estão aptas a serem adotadas, né? Já foi destituída do seu lar e estão ali já sendo encaminhada para um lar de adoção. E então a média de 5.000 por ano gera essa média. E pais que estão aptos para adotar no Brasil são 30.000 por ano, a média, né? 30.000 pais que querem adotar, que já estão prontos. Então, por que essa conta ela não fecha, né? 5.000 crianças e tem 30.000 pais? Por que ainda tem órfãos ali, né, esperando por pais? É justamente esse que é o nosso problema. Nos abrigos, 60% a 70% das crianças são maiores de 5 anos com um grupo de irmãos. E os pais, pretendentes à adoção, não querem esse perfil. Os pais querem um perfil de crianças menores de 4 anos e sozinhas, sem grupo de irmãos. Então, essa conta não fecha por causa disso. E essa conta não fechando, qual que é o que acontece? Acontece crianças crescendo em lares de acolhimento, atingindo sua maioridade aos 18 anos, dentro dos abrigos, sem nenhuma perspectiva de ter uma família, né? Ao fazer 18 anos e um dia elas não podem mais continuar no abrigo. Elas são lançadas no mundo, né? E ali talvez sem uma profissão,
sem um trabalho, e aí elas acabam indo para a marginalidade. E por que nós devemos nos envolver? Então, isso é o que nós vamos trabalhar um pouquinho nesta manhã. Como nós, igreja, podemos nos envolver? Por que nós devemos nos envolver? Em Isaías, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos para a gente fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por mais essa manhã. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bondoso com todos nós. A tua glória, Senhor Deus, a tua majestade, a tua misericórdia e graça tem nos alcançado todos os dias. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos em tua casa, Deus, em comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está dando nesta manhã a oportunidade de nós ouvirmos mais da tua palavra, ouvirmos mais aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, quebrantando, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, toda barreira, todo impedimento, que possamos, ó Deus, receber a palavra do Senhor e que ela possa gerar frutos em nós, que ela possa, como uma semente boa, crescer nos nossos corações e gerar frutos. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos conduza nesta manhã, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor, Pai, seja honrado e glorificado nesta manhã, com tudo que nós fizermos aqui, em nome de Jesus. Amém. O início do versículo de Isaías 1,17, ele diz: aprendam a fazer o bem, né? Aprender a fazer o bem. Então, fica claro que nós precisamos aprender a fazer o bem. Se a gente precisa aprender, é porque a gente não sabe, né? Será que a gente não sabe? Por que que a gente não sabe? Em Romanos 7,19 diz: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Esse versículo, ele está dizendo de uma pessoa que ela não é cristã, que ela ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, qual é a condição de uma pessoa que ela não é temente a Deus? Ela até quer fazer o bem, ela se esforça, mas o mal é muito mais forte, né? O bem ela tenta fazer, mas o mal que ela não quer fazer, esse sim ela continua fazendo. Mas então, qual é a esperança, né? Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24, diz: miserável homem, eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então aqui nós vemos, e agora, se o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu faço todo momento, qual a esperança que eu tenho? Né? Quem pode me libertar dessa condição? E aí nós vemos em Romanos capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, a nossa mente é escrava de Deus. Ou seja, nós fazemos aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer, ela é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus é maravilhosa. Então aí nós conseguimos, através de Jesus Cristo, começar a praticar o bem, a fazer o bem, né? Então essa é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Busquem a justiça e acabem com a opressão. É a segunda parte do versículo. E o que seria
com relação a isso, ao cuidado com os órfãos, o que seria buscar a justiça, o que seria o acabar com a opressão. Como foi mostrado ali no vídeo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 19, ele diz: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, ou seja, família por adoção. Assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Toda criança tem o direito de ser amada, cuidada e de ter uma família. Toda criança. E aquilo que disse no fim do vídeo é verdade, porque Deus se importa, eu me importo. Por que nós temos que cumprir com esse versículo de Isaías? Porque a palavra também diz lá em Tiago: sejam praticantes e não somente ouvintes. Então, se Deus disse que nós temos que cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que não têm ninguém que lute por eles, então nós vamos praticar essa palavra. E aqui alguns dos impactos da orfandade. Tiago vai lançando aí para vocês, pode ir colocando. Com relação à opressão que eles vivenciam. Pode ir colocando. Todos. Então, o sentimento de revolta, que leva à criminalidade, a negação e fantasia do passado, o distúrbio de personalidade, o sentimento de culpa que leva à depressão, o medo que leva à neurose, psicose. Fora a questão da não vivência com o pai, com a mãe, que impede o seu desenvolvimento cerebral. Se você comparar o cérebro de uma criança que ela é negligenciada e de uma criança saudável, você vê que o da criança negligenciada ele é menor, ele tem menos conexões. Então essa criança ela tem dificuldade no relacionamento com os outros, ela não recebeu amor, ela não sabe amar. Mas não é quem ela é como ela está. Não é a identidade dela. E é por isso que Deus nos chamou para acabar com a opressão. Porque essas crianças, elas são oprimidas, tanto na família onde elas estão, e aproveitando isso, talvez muitos pensem que órfãos são aqueles que os pais vieram a óbito. Não. A realidade no Brasil hoje não são órfãos de pais mortos, de pais falecidos. São órfãos de pais vivos, que a gente chama de órfãos funcionais. Os pais não tiveram condições de criar ou não quiseram. Essa é a realidade. Isso para eles é ser filho, é ser abandonado. E é o que eles vão fazer depois com os seus filhos, abandonar. E o que nós temos é que acabar com esse ciclo, acabar com essa opressão. Mas a gente só consegue fazer isso através de Cristo. Porque afinal nós somos filhos dele por adoção. Ele nos adotou. Então nós temos condições para adotar, para retribuir com o mesmo amor, para resgatar essas crianças. E aí a terceira parte do versículo de Isaías nos diz: lutem pelos direitos dos órfãos, né? Precisamos lutar pelos direitos dos órfãos. E aí eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o direito dos órfãos na visão da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lá em Deuteronômios, no capítulo 14, versículo 28 e 29, diz: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então aqui nós vemos, no Antigo Testamento, no povo de Israel, já havia esse cuidado em relação aos órfãos. Os órfãos, eles não eram abandonados. O povo de Deus tinha um mandamento que eles precisavam acolher e ajudar os órfãos. Então, a cada 3 anos havia uma festa, uma colheita, e aí eles separavam os dízimos dessas colheitas. Para quê? Para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas pudessem ter mantimento para comer.
né? Então nós vemos aí já o cuidado de Deus em relação ao órfão e como o povo de Israel lidava com isso. Em Deuteronômios capítulo 16, versículo 10, 11, diz o seguinte: esse aqui me chamou muita atenção. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, no seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com você. E esse versículo, ele me impactou de uma forma, eu não conhecia, eu não tinha parado nesse versículo ainda, até ontem. E quando eu vi esse versículo, me trouxe uma revelação tremenda de como a igreja pode olhar a questão do órfão. Aqui nós vemos que o povo de Deus é um povo que festeja, é um povo que se alegra, um povo que se reúne, né? E aqui diz que quando eles se reuniam, eles chamavam também. Quem estava junto? Os levitas, as filhas, os filhos, os servos, os órfãos e as viúvas estavam juntos. E o que me impactou foi que eu vi que hoje, cadê os órfãos? Cadê os órfãos das nossas reuniões? Nós estamos reunidos aqui para celebrar o nome de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós nos reunimos toda semana porque é muito bom estar aqui. Nós regozijamos, comemoramos por estar aqui. E aí eu vi que nós temos falhado, porque nós precisamos trazer os órfãos para fazer parte disso. A igreja deve olhar para a questão da orfandade muito além do que aquilo que nós estamos acostumados. E o que nós estamos acostumados? Nós estamos acostumados em quê? Dia das crianças. Vamos levantar brinquedos, vamos levantar uma oferta para uma casa de acolhimento. Vamos, no Natal, levar brinquedos, né? Então, o que eu sempre cresci vivendo na igreja era isso, né? Irmos lá fazer uma caridade para o orfanato, uma caridade, uma casa de acolhimento. Mas essa não é a realidade que eles precisam. Um dia meu filho estava vendo uma revistinha cristã, e nessa revistinha os pais estavam ali com o filho, separando alguns brinquedos que ele não usava mais, e falou: o que nós vamos fazer com esses brinquedos? Vamos levar para um orfanato e vamos doar esses brinquedos. E aí o meu filho mais novo, o Marcelo, ele olhou aquela história, aí a Kézia perguntou: o que você achou dessa história, Marcelo? Aí ele olhou e falou: mãe, eu acho que não tem muito... Como que foi que ele disse, gata? Ele disse que no abrigo ninguém precisa de brinquedo. Ele falou: lá a gente tinha muito, eu tinha mais do que aqui. Lá a gente tinha muita roupa, a gente tinha muita comida. Falei: então o que vocês realmente precisam no abrigo? Ele falou: a gente precisa de pai. Lá a gente precisa de pai e de mãe. E isso através de uma historinha. Então a necessidade do órfão é de um pai e de uma mãe. É de serem inseridos em uma família. Em serem inseridos na igreja. Então, hoje eu gostaria de estar trazendo isso para vocês, né? De incentivá-los, a encorajá-los a olharem a questão do órfão de uma maneira diferente, né? E entendendo que eles precisam estar perto, eles precisam estar conosco. Em Tiago 1:27, agora trazendo no Novo Testamento. Existem vários versículos, mas eu escolhi esses 3 principais para a gente estar conversando hoje.
Lá no Novo Testamento, então, em Tiago diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui nós vemos como Deus enxerga a questão do órfão, como Deus enxerga a questão dos marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, né? Deus, Ele tem um cuidado, Ele tem um amor muito grande por eles. E nós, como igreja, nós precisamos nos envolver nesta causa. Nós, como igreja, não podemos mais fechar os olhos em relação a esses marginalizados, mas nós precisamos começar a fazer a diferença na vida deles. Uma diferença real, não uma diferença de apenas um momento, mas uma diferença de vida para eles. E aquilo que vem do Senhor, Ele traz liberdade. Assim como a adoção traz liberdade para as crianças. E a gente veio aqui hoje para dizer a vocês que, conforme a palavra de Deus, conforme o cuidado com os órfãos, nós não estamos dizendo para você, adote, porque nem todos foram chamados para adotar. Mas todos fomos chamados para adoção, para o envolvimento com a causa. E aqui nós vamos apresentar alguns pontos que talvez como igreja a gente não compreenda. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer melhor? O primeiro é o acolhimento familiar. Não sei, alguém aqui conhece, já ouviu falar em acolhimento familiar? Já ouviu? Acolhimento familiar é uma opção para os abrigos. Por quê? No abrigo a criança é tratada igual, é todo mundo igual. Hora de dormir, hora de comer, a criança não é tratada com a sua individualidade. Ela não tem um cuidado só para ela. E no acolhimento familiar, uma família a recebe como acolhedora, como tios, como avós, como pastores. A partir de agora você vive na minha casa. Você está debaixo da minha autoridade, da autoridade do Senhor. Eu estou cuidando de você, até que o juiz determine ou que você volte para a sua família de origem, ou que você vá para uma família por adoção. E essa é a melhor maneira, que eles cresçam num ambiente familiar, até que eles encontrem a sua família de fato. A outra opção é o apadrinhamento afetivo. Esse é o mais comum, que é quando você vai ao abrigo, tem um contato especial com uma criança, um adolescente, e começa a levá-los para passar o final de semana com você, para frequentar algumas festas, fazer alguns passeios especiais. Isso é muito bom porque é um sistema de mentoria. Você está ali auxiliando aquela criança, aquele adolescente, e dizendo para ele, eu não posso ser o seu pai e a sua mãe, mas eu estou com você. Eu vou estar com você o tempo todo. Estamos juntos, estamos caminhando juntos. O criar, ajudar e incentivar a causa. Nós criamos lá em Pompeia um grupo de apoio à adoção recentemente. E a gente tem trabalhado com algumas famílias ali que estão na fila. E o objetivo é preparar a nossa cidade, preparar a nossa igreja para receber os filhos por adoção. Porque depois que os meninos chegaram, outras pessoas da nossa igreja também entraram na fila. Então, nós estamos esperando filhos para adoção. E é o que eu disse, ainda cabem mais crianças. A gente quer muito mais. E o ajudar, o incentivar a causa, seria você apoiar uma família. Talvez você não vá até o abrigo, né? Tem muitas pessoas que vão uma vez por mês levar bolo, fazer um piquenique, fazer um teatro, fazer uma dança. Mas talvez você possa auxiliar uma família. Escolher uma família da igreja que você sabe que tem um interesse pela adoção, estamos com você. Foi o que o pastor Guto e a Nami fizeram com a gente. Eles foram na nossa casa, antes dos meninos chegarem, eles disseram, vocês não vão adotar sozinhos. A gente está adotando eles com vocês. E até hoje tem sido assim. Eles estão juntos mesmo com a gente. A gente pode, quando esses filhos chegarem, ajudar procurando um tratamento odontológico, fonoaudiológico que eles precisam. Sendo pedagogo, a gente pode auxiliar nos estudos dessa criança para o desenvolvimento dela na escola, para o rendimento escolar. A gente pode auxiliar esse casal
que eu posso fazer? Eu posso levar uma refeição para você, uma vez por semana, uma vez por mês, para isso te aliviar no seu dia a dia? Porque a chegada de um filho, ainda que ele seja uma adoção tardia, no caso dos nossos, foi como se eles fossem recém-nascidos. E é o que a psicóloga nos disse, eles têm 0 dias. Eles estão nascendo agora. Então, sejam pacientes, que eles não têm a idade do tamanho que não é correspondente ao tamanho deles. Vocês precisam trabalhar tudo de novo aos poucos. Então, a gente pode auxiliar essas famílias. Também o envolvimento com a causa, compartilhando com os outros informações, reunindo com as mães da igreja ou com seus amigos, aqueles que você sabe que têm dificuldade em ter filhos, ou que ainda que tenham biológicos, mas têm um desejo pela adoção, se reunindo e dizendo, vamos orar pelos seus filhos? Vamos orar por aqueles que vão chegar? A igreja tem muito a oferecer. Nós somos as pessoas preparadas para oferecer resgate a essas crianças. E o voluntariado, que seria você, eu sou dentista, então eu vou até o abrigo e vou oferecer o atendimento odontológico para essas crianças. Eu vou fazer o cuidado delas ali. E os nossos filhos, no abrigo em que eles estiveram, era uma casa cristã, uma casa-lar cristã. E fez toda a diferença. Eles tiveram um ótimo atendimento odontológico, psicológico, acompanhamento pastoral. Isso faz diferença. Imagina se essa igreja abraça um abrigo. Nós estamos cuidando de vocês, estamos juntos, estamos ali para orar por vocês. Isso é muito importante, faz a diferença. Abrir portas de trabalho para jovens acolhidos. Como o Tiago disse, com 18 anos e um dia, a casa deles é rua. Eles não têm onde morar. E como eles não foram motivados a estudar, motivados a trabalhar, não aprenderam limites, eles vão encontrar dificuldades lá fora. E muitos deles vão recorrer à criminalidade e à prostituição, porque eles precisam sobreviver, mas eles não sabem como. Então, nós podemos trabalhar nisso, ajudando-os a desenvolver profissionalmente, abrindo porta de emprego, ajudando na questão profissionalizante. Vamos fazer um curso? Eu pago para você, eu te levo, eu te dou esse curso, eu te dou essas aulas, eu te ensino esse ofício. Suporte financeiro às famílias em processo de adoção. Quando um filho chega não é fácil, né? A gente tem que comprar tudo todo mês. Vocês imaginem a gente, de 2 para 5. De 2 para 5 em plena pandemia. Porque foi essa a verdade. Mas o Senhor nos supriu em tudo. Quando nós chegamos com os meninos, nós fomos buscá-los no dia 20 de janeiro de 2020. Dia 24, quando nós chegamos, tinha um cartaz. Tinham pessoas dentro da nossa casa, não sei como elas entraram até hoje. Tinha comida doce à vontade na mesa, frutas para a semana toda. Tinha colchão, que quando a gente saiu eles não tinham. Tinha lençol, tinha roupa, tinha calçado. Tinha pastas de dente. Deus proveu tudo. E esse suporte é essencial quando a gente tem essa rede de apoio. Até mesmo não sendo uma adoção, um filho biológico. Todos precisam desse tipo de apoio. Isso nos torna mais fortes. Talvez essa família ela precise fazer uma reforma na casa dela para receber esses filhos. Expandir ou reformar um quarto. Nós podemos, eu não posso dar meu dinheiro, mas eu posso emprestar a juros baixos, fazer um financiamento para essa família. São inúmeras as formas de nós orarmos, de nós agirmos, de nós adotarmos. Nós como igreja, nós precisamos aprender a fazer o bem. Nós como igreja, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós como igreja, precisamos olhar para a palavra e realmente cumpri-la. Nós como igreja, precisamos ser a resposta para cada uma dessas crianças que hoje estão crescendo nos abrigos de acolhimento, sem nenhuma perspectiva de vida. Nós precisamos ser a resposta para eles.
Precisamos olhar para cada uma dessas crianças que hoje estão lá, sem nenhuma esperança de encontrar um lar, porque eles sabem e conhecem a realidade deles. Eles sabem que só por um milagre eles vão conseguir ser introduzidos em uma família. Eles sabem que a maioria dos pais não querem eles. Eles sabem que a maioria dos pais não querem eles. Então nós como igreja, nós precisamos nos mover. Nós como igreja temos esse poder, como comunidade, conseguir alcançar essas crianças. Essas milhares de crianças, nós como igreja. E se que cada uma das igrejas fizerem a sua parte, não é um trabalho pesado, não é um trabalho impossível. No nosso país existem um pouquinho mais de 5.000 cidades. Se cada cidade apoiasse uma família, que não tem restrição nenhuma de idade, de quantidade de irmãos, uma família, nós não teríamos mais problemas da orfandade no Brasil. E nós temos muito mais de 5.000 igrejas. E eu fico pensando, como a igreja do Senhor hoje está com os olhos fechados em questão aos órfãos. Então, é chegado um momento, é chegada uma hora no nosso país que nós estamos vivendo uma virada, nós estamos quebrando paradigmas, nós estamos quebrando preconceitos, nós estamos quebrando tabus no meio da igreja, para que nós possamos ser cristãos que obedecem, que cumprem a palavra de Deus e que realmente praticam o bem. Então, nós gostaríamos de hoje estar trazendo isso para vocês, uma compreensão mais aberta do que é a questão da orfandade e a questão da adoção. E como nós, como igreja, podemos nos envolver nesta causa. Como a Késia disse, adotar não é para todo mundo, a gente sabe disso. Então, o que nós viemos falar aqui não é adote uma criança. Não. O que nós viemos dizer aqui é que a igreja, ela pode se envolver de muitas e muitas formas. Nós como igreja, nós podemos apoiar uma família. E quando nós começamos a falar sobre esse assunto, quando nós começamos a falar sobre esse tema, eu tenho a certeza que muitas famílias vão começar a surgir. Eu tenho desejo de adotar. Eu tenho desejo de adotar. E através das conversas, muitas coisas foram quebrando no meu coração. Muitos tabus, muitos preconceitos foram sendo quebrados, porque eu comecei a ouvir na igreja sobre a adoção. E isso acendeu essa chama no meu coração, eu quero. E saber que a minha igreja vai me apoiar, isso me deu mais força ainda. Então eu acredito que quando nós começarmos a nos movimentar, muitas famílias irão se levantar com o desejo de adotarem. E nós como igrejas vamos ser a resposta para eles também, de suporte, de ajuda. Quando eu olho para o Davi, eu não vejo nele preocupação nenhuma. Preocupação de ser amado, de ser sustentado, nutrido. Não vejo preocupação nenhuma. E isso é bom. Mas muitas crianças, elas têm essa preocupação. Será que um dia eu vou ser? Os nossos filhos, eles diziam. Eu via todo mundo saindo do abrigo para ter uma casa e a gente ficando lá. E eu pensava, eu nunca vou ter um pai e uma mãe. E é como a música que nós cantamos aqui. Vem, filho amado, vem como estás. Essas crianças, elas virão com bagagens, virão cometendo erros, virão com peso de pecados que não são culpa delas, não é culpa delas, é culpa de outros, culpa de seus pais, culpa de abusadores, de homens violentos. Mas nós estamos com o coração aberto para dizer, venham como vocês estão. E aqui vocês serão transformados. Aqui vocês encontrarão uma família.
Porque nós aqui somos uma família, somos o corpo de Cristo e não temos o mesmo sangue. Venham, porque aqui vocês têm uma família. Aqui vocês têm braços, têm colo, têm carinho, tem alguém para corrigir, para exortar. Aqui vocês têm um lugar para ser amados. E aí sim, eles conhecerão ao Pai. Porque nós vamos mostrar através da nossa vida que existe um Pai de amor. Que aquele pai lá atrás não era a pessoa correta, não era a figura a ser olhada como uma referência de pai. Mas nós conhecemos. E nós temos alguém para mostrá-los. Esse é o Pai. Essa é a verdadeira família. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Agradecemos por cada vida, cada coração aqui presente. Agradecemos porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. Nessa manhã eu quero orar em especial por todos os órfãos daqui da cidade de São Paulo. Que eu não sei a quantidade, o Senhor sabe. Mas todos eles hoje acordaram sem um referencial de pai e de mãe. Todos eles acordaram hoje sem um bom dia, sem um abraço, sem um eu te amo. Mas o Senhor é aquele que muda destinos, o Senhor mudou o nosso destino. O Senhor é aquele que resgata, que nos chama à redenção. O Senhor é aquele que não olha para o nosso passado. O Senhor é aquele que tem planos que nós não compreendemos, que são muito maiores do que tudo que podemos imaginar. E nós pedimos, Deus, que aqui nessa igreja se levantem homens, mulheres, jovens, adolescentes, com seus corações dispostos a lutar pela causa dos órfãos, Deus. Para que eles não sejam mais órfãos, mas sejam filhos. Que eles recebam a verdadeira identidade que o Senhor quer para eles. E a verdadeira identidade que o Senhor nos deu. Por isso, nessa manhã, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa colocar essa palavra de uma maneira profunda em seus corações. E usá-los da maneira que o Senhor deseja, Pai. Porque nós queremos ver um Brasil sem órfãos. E nós acreditamos que somos a resposta para isso. Somos a igreja do Senhor. Estamos aqui, Deus, para encher os céus desses pequeninos e levá-los a te conhecer. Nós te agradecemos em nome de Jesus.